Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Agência Dinamarquesa de Medicamentos anunciou hoje que estuda a possível ligação entre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e as vacinas contra a Covid-19, depois de detectar um caso suspeito em um adolescente vacinado. A possibilidade ganhou mais atenção após um caso suspeito em um adolescente imunizado. A Agência Dinamarquesa de Medicamentos disse que tenta confirmar o estado inflamatório raro como efeito colateral em crianças. A Agência Europeia de Medicamentos também faz parte das pesquisas. Os especialistas dinamarqueses explicaram que, apesar de não haver uma certeza sobre a ligação, a possibilidade não pode ser descartada. O estudo não altera as recomendações das autoridades de saúde, que continuam pedindo que as crianças de mais de 12 anos se vacinem contra a Covid-19. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é uma complicação extremamente rara e grave que afetou algumas crianças e adolescentes infectados com o coronavírus. No início de agosto, as autoridades de saúde dinamarquesas foram informadas sobre um caso desta síndrome em um adolescente de 17 anos que não havia se contagiado com a Covid-19, mas que recebeu a vacina da Pfizer-BioNTech. Mais de 4 milhões de pessoas, 70% da população, foram vacinadas na Dinamarca, 300 mil delas entre 12 e 19 anos. E o governo russo disse que o país registrou hoje 820 mortes por Covid-19 em 24 horas. O balanço é o maior em número de vítimas desde o início da pandemia. O novo coronavírus segue em crescimento na Rússia. A presença da variante Delta do vírus, mais contagiosa, a reduzida aceitação das vacinas pela população e a ausência de restrições de movimento contribuem para a situação. De acordo com os dados do governo, a Rússia contabiliza mais de 179 mil mortes por coronavírus, o maior número da Europa. O número leva em consideração apenas as vítimas submetidas a uma autópsia que determina o coronavírus como a principal causa da morte. A agência russa de estatísticas, Rosstat, calculou que as mortes por Covid-19 no país superavam 300 mil no fim de junho de 2021. A Rússia tem uma população de 144 milhões de pessoas. 2 meses após assumir a presidência do Irã, o ultraconservador Ebrahim Raisi afirmou hoje que a atual situação do país não é digna. A fala do mandatário veio após a primeira reunião de seu governo. O presidente iraniano Ebrahim Raisi prometeu nesta quinta-feira intensificar a luta contra a Covid-19 e melhorar a economia do país. O que foi feito foi necessário, mas não suficiente. Temos que garantir a vacinação e a saúde das pessoas em um curto espaço de tempo. O Irã é o país mais atingido pela pandemia do coronavírus no Oriente Médio, que viu sua crise econômica se agravar ainda mais. De acordo com dados oficiais, cerca de 6 milhões de seus 83 milhões de habitantes receberam o esquema completo de vacinação. Raisi foi eleito em 18 de junho em eleições marcadas por uma abstenção recorde e pela ausência de concorrentes. A chegada ao poder de Ebrahim Raisi fortalece os conservadores do Irã, asfixiado pelas sanções restabelecidas pelos Estados Unidos depois de sua saída unilateral em 2018 do Acordo Internacional sobre a Energia Nuclear Iraniana. Em meio a uma seca intensa que atinge o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou que a administração federal também deve fazer sua parte e economizar energia. O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quarta-feira que os organismos da administração pública federal deverão reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20% entre o mês que vem e abril de 2022. A decisão, que exclui as dependências dos estados, é uma nova medida do governo para evitar apagões, em um momento em que os prognósticos alertam para uma intensificação da pior seca em 91 anos no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Mais de 22 mil prédios públicos próprios e cerca de 1.400 alugados terão que respeitar a meta de redução do consumo, estabelecida com base em níveis de gastos energéticos pré-pandemia. A base de comparação é a média do consumo nos mesmos meses de 2018 e 2019. O decreto publicado no Diário Oficial inclui recomendações como utilizar apenas ventilação natural nos dias com temperaturas amenas ou utilizar, sempre que possível, as escadas, entre outras.
Embora a crise hídrica já se reflita em uma alta nos preços da energia elétrica nos lares brasileiros, devido ao uso da energia termoelétrica, o governo só pediu à população que faça um consumo consciente, evitando medidas de racionamento doméstico. O Brasil é o 4º país no ranking da estética, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Um bom motivo para a indústria de transplante capilar crescer cada vez mais. Vamos conferir na reportagem. Eu não tenho medo, eu tenho já quase 40 anos. E se tiver que ficar careca, a gente raspa tudo e é dos carecas que elas gostam mais, né? Conceito antigo que até foi refrão de música, mas vem perdendo a força dia a dia. Tenho 23 anos, eu cuido muito do meu cabelo e eu tenho muito medo de ficar careca. Eu tenho medo de ficar careca, eu tomo muito cuidado com o meu cabelo. Para atender estes anseios, o número de transplante de cabelos vem aumentando dia a dia no Brasil. E o que não falta é mercado. No Brasil, existem mais de 40 milhões de carecas. É o 4º país do mundo onde este tipo de cirurgia é mais realizada, sem dor ou contraindicação. Mas é bom não deixar passar muito tempo. Isso ajuda muito o paciente a tomar a decisão de realizar o transplante capilar. E realmente isso procede, isso repercute, isso se duplica. Os outros pacientes que fazem também falam a mesma coisa, não senti dor, foi bem tranquilo. Muitos pacientes falam assim, nossa, doutor, se soubesse que não doía assim, eu tinha realizado a cirurgia muitos anos antes, eu não tinha adiado tanto. 100% das pessoas vão perder cabelo ao longo da vida, é natural. Mas quem passa por estresse pode agilizar o processo que não é bem-vindo por quase ninguém. A diferença é que as mulheres buscam socorro antes dos homens. Não existe um prazo específico para que a pessoa que está perdendo o cabelo procure um transplante. Você tem acesso, né? Tem coragem e está com a tua autoestima, sabe, balançada por conta da calvície, é o momento de fazer o transplante. Não precisa ter 15 anos, 18 anos, não ter comorbidade, nada disso. Mas o procedimento em si é indolor, não deixa a cicatriz linear, aquela antiga. A recuperação é com 5 dias, vamos colocar 7 para ser mais seguro. No meu caso, eu sou transplantado. Com 7 dias não tem nem mais casquinha na cabeça. Você está liberado para fazer o que você quiser para lutar, fazer atividade física. O país onde mais se faz transplantes é a Turquia. O turismo capilar atrai mais de 400 mil estrangeiros por ano, com um faturamento de mais de $1 bilhão e com uma técnica diferente, em que os folículos capilares saudáveis são retirados geralmente da nuca e implantados um a um na região afetada. Mas os médicos brasileiros que estão fazendo igual lembram que o ideal não é passar por apenas uma cirurgia. Para quem aceita o procedimento, a vida pode melhorar. A Simone que o diga. Eu te morria de vergonha, já sofri bullying, o pessoal tá me chamando de textuda. Então, assim, foram praticamente 34 anos passando por esse sofrimento desde quando eu fiz a TED. Então, assim, já tem um ano, né? Vai fazer, na verdade, um ano que eu me livrei desse sofrimento. Realmente, quem me conhecia no passado vê, né, que eu fiz alguma coisa, porque as entradas realmente foram todas preenchidas, mas quem me conhece hoje nem parece, não sabe. O psicólogo Roberto Debs, que concorda com a busca pelo bem-estar, mas adverte que o melhor é não dar atenção exagerada a este tipo de situação. Bom mesmo é seguir em frente. Eu diria que o envelhecimento ele é multifatorial. Nós temos que cuidar, não só ter uma aparência jovem, mas nos sentirmos jovens, termos saúde de jovem, poupar. A gente fala muito em poupar dinheiro para aposentadoria, mas ninguém fala em poupar saúde, em poupar bem-estar. Porque não adianta nada nós envelhecermos e termos doenças graves e a nossa mentalidade prejudicada, nós estarmos muito fechados, ou então até mesmo perdermos, através de uma demência senil, perdemos a nossa história, a nossa própria identidade. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau!